Nessa videoaula vamos falar sobre o indicador Marubozu VWAP Bands. Por que um indicador com esse nome, utilizando as VWAP Bands, se esse já é um indicador nativo em todas as plataformas, inclusive no Profit? Vamos explicar o porquê da criação desse indicador e qual a diferença dele com relação aos demais. Em qualquer plataforma, já que estamos aqui trabalhando com o Profit Pro, nós temos o indicador VWAP, que vai plotar a VWAP tanto do ativo dólar, índice ou qualquer outro ativo, porque ela é baseado no preço médio ponderado pelo volume, né? Então é um cálculo específico da VWAP, ou VWAP, como alguns chamam. E nós temos também a VWAP Band. VWAP Band nada mais é do que a plotagem, né, de resistências e suportes baseado no desvio padrão da VWAP. Então existe um cálculo para isso que utiliza um percentual de 0,33, que é o número exato do cálculo feito para plotar essas resistências e suportes que são as bandas de VWAP, VWAP Bands. Bom, se nós olharmos um indicador nativo de qualquer plataforma, vamos dar 2 cliques aqui no indicador, deixa eu acessar aqui pela engrenagem, né, de configurações, você vai ver que não tem configurações dentro da VWAP Bands. Nós temos configurações na VWAP, que você pode escolher períodos que você quer utilizar, mas não temos isso nas bandas. Resumindo, o indicador VWAP Bands somente utiliza esse cálculo de 1/3 para a plotagem do desvio padrão das bandas. E o que isso tem a ver? Que depende do ativo. Existe cálculo diferenciado para o desvio padrão das bandas. Estudos feitos internacionalmente, né, alguns cursos que eu fiz no exterior e alguns cursos aqui no Brasil, onde se trabalha essa parte de análise técnica, de cálculos, para se desenvolver um logaritmo de estudos. Diversos estudiosos, diversos professores nessa área, trabalham com 0,50 de desvio padrão e não 0,33. O que isso vai influenciar? Que em determinados ativos, a VWAP Band vai indicar suportes e resistências em melhor posição se você utilizar esse desvio padrão 0,50. Baseado nisso, eu simplesmente alterei o cálculo da VWAP no indicador que vamos colocar agora, que é o indicador Marubozu VWAP Bands. O que ele tem de diferente dos demais? Simplesmente eu faço a plotagem de mais uma banda, ou seja, os indicadores padrões, né, tem 3 bandas de VWAP, 3 resistências ou suportes, e eu incluí mais uma porque em determinados momentos nós vamos ver como ela é importante, o mercado tende a buscar, quando tem extrema volatilidade, essa 4ª região de suporte ou resistência. Mas vejam que ele está plotado exatamente em cima das linhas do indicador padrão VWAP. Né? Vou colocar aqui, ó, VWAP, deixa eu tirar a VWAP diária. Vocês vão ver que sobre a linha azul que nós tínhamos aqui da VWAP, existe agora uma linha amarela pontilhada que é a que está sendo plotada pelo meu indicador. Vou suprimir aqui a VWAP, você vai ver que nós estamos posicionados na mesma região da VWAP, ou seja, o indicador Marubozu está posicionado na mesma situação. Temos aqui as 3 linhas plotadas pelo indicador padrão, VWAP Band. Vou remover e você vai ver que agora temos as linhas do indicador Marubozu VWAP. Então, plotadas na mesma região. Por que então ter esse indicador? Porque nós temos a opção de configurar ele diferente do indicador padrão da plataforma. Na configuração dele, nós temos quantos dias para exibição você deseja. O padrão, ele sempre vem com 1 dia, porque já foi explicado em videoaulas anteriores, quanto menos execução você fizer do código de qualquer indicador, menos vai pesar na sua plataforma, mais rápida ela tende a ficar, já que você não está processando dias anteriores para fazer plotagem. Então, o indicador, da maneira como ele está aqui, por que ele está mostrando somente 1 dia se está configurado com 3? Porque eu estou fazendo essa gravação num domingo e tenho aqui o gráfico de sexta-feira. Então, para que ele possa plotar na sexta-feira, tem que configurar ele para 3 dias anteriores. Se você estiver com o mercado B3 aberto, né, operando durante o dia de um pregão, você, com 1 dia, ele vai plotar somente no dia que você está trabalhando. Se você vai operar replay de mercado, por exemplo, 10 dias atrás, e você quer utilizar esse indicador para fazer uma análise das bandas de VWAP, você tem que colocar ele com um período para exibição de 10, 11 dias para que ele possa mostrar esses dias que você está operando no replay de mercado. Então, dias para exibição ele está com 3, e aqui nós temos o fator 0,33 para a banda padrão, igual a que existe já nos indicadores normais. Se eu quiser remover o cálculo 0,33, eu vou clicar em não, e fator 0,50 sim. Veja como vai alterar a posição da VWAP, das resistências, não da VWAP, mas das bandas de VWAP. VWAP é um cálculo só,
mas as bandas vão alterar porque o desvio padrão agora foi aumentado. Vamos perceber o que vai acontecer com o dólar, por exemplo? Aplicar. Ampliou as bandas de VWAP e nós vamos encontrar na grande maioria dos dias, por isso que eu coloquei as duas opções, para que você analise conforme o ativo que você está operando. Normalmente, isso é uma análise muito pessoal, o dólar futuro tende a respeitar mais bandas 0,50. O índice, banda 0,33. É uma sugestão de estudo para que você faça, identifique como as bandas de VWAP podem interferir dentro do seu operacional. Veja como houve aqui, né, tentativa de rompimento. Vamos pegar o próprio dia 29 de julho aqui que estamos analisando na tela e identifique, primeiro, vamos na abertura do mercado. VWAP sendo trabalhada na abertura do mercado, o mercado fez uma tentativa de rompimento da VWAP, né, veio buscar a banda de suporte, não fez isso, mas olha o que aconteceu aqui. Respeitou a VWAP, rompeu a VWAP, foi buscar a primeira banda de VWAP. Tentou romper, tentou novamente, podemos ver que fez aqui um ombro, cabeça a ombro, né? Tentou romper, fez aqui o pullback maior e retornou para onde? Para buscar a VWAP. E olha as batidas que ele deu na banda de VWAP. Tá? Tanto aqui, quanto aqui, aqui e aqui. Agora eu vou alterar o indicador, vou colocar ele com banda 0,33. Vamos lá em parâmetros, vou colocar sim para 0,33 e não para 0,50. Vamos aplicar e veja como aquelas batidas, né, que ele havia dado na banda 0,50, ele está aqui mostrando uma tentativa de rompimento da banda 0,33, ou seja, existe uma grande diferença de posicionamento. Esses locais que agora nós estamos vendo aqui como padrão, né? Deixa eu colocar aqui uma linha. Aqui, por exemplo, aqui e aqui eram pontos em que nós tínhamos identificado a batida na região da VWAP 0,50. E agora nós estamos vendo uma diferença de posicionamento. Aqui foi batido nessa região, aqui houve uma tentativa de pullback na VWAP 0,33. Vamos voltar novamente para a VWAP 0,50 para a gente estudar isso. E esse exercício que eu estou fazendo aqui é o que eu sugiro você fazer para identificar qual a melhor região de VWAP que vai identificar suportes e resistências no seu gráfico. Veja como tivemos aqui diferenças dentro dessa análise. A partir desse cálculo, nós podemos estudar VWAP em diversos ativos. Então, VWAP Band, no índice futuro, por exemplo, ela tem uma melhor aceitação quando nós trabalhamos com o cálculo de 0,33. Não que isso seja uma regra, volto a dizer, é questão de estudo. É uma avaliação muito pessoal com relação a 0,33, veja como houve o toque nas regiões de suporte, 0,33, como houve tentativa de rompimento da resistência, como houve respeito do mercado na região das bandas de resistência de VWAP, e aqui ela está calculada com 0,33. Se eu colocar 0,50 para o índice, vamos lá, fator 33 não, fator 50 sim. Nós vamos ver que existe uma diferença muito grande de respeito na banda 0,50 a 33. Resumindo, você pode utilizar as duas ou você pode escolher qual a melhor se adapta ao ativo que você estiver trabalhando. O indicador Marubozu VWAP te dá essa possibilidade de optar por banda 0,33 ou 0,50. E particularmente você não vai ver muita análise sendo feita em banda 0,50, mas existe esse respeito. E a VWAP, estude sobre ela, pesquise. No próprio site da Nelogica tem muitas informações sobre VWAP, mas você sempre vai ver o trabalho feito em 0,33. Estude, fica mais uma dica aí para você utilizar esse indicador nos seus estudos, verificar que existe sim uma diferença de uso conforme o ativo que você estiver trabalhando. Ok? Nos vemos na próxima aula.